Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Conselho por ser convidado para esse círculo de palestras online. Para mim, um orgulho poder estar participando desse grupo de professores. E o tema que eu vou abordar hoje com vocês seria a automação em hematologia. No caso da automação em hematologia, é um tema curioso, eu acho que no laboratório de análises clínicas, porque todos os laboratórios possuem um analisador hematológico, porém, nem todos os laboratórios sabem explorar todas as benesses que esses equipamentos trazem. Uma pergunta que nós fazemos, alguns colegas em algumas ocasiões, é qual equipamento você possui no seu laboratório? E para nossa surpresa, alguns não sabem nem o modelo do seu equipamento. Então, diante disso, eu trago como objetivo dessa palestra tentar com que os ouvintes e as pessoas e os profissionais que estejam assistindo essa palestra se familiarizem mais com o tema, mostrando a vocês um tema que precisa de maior conhecimento por parte dos farmacêuticos para que o setor da hematologia ganhe em qualidade no laboratório de análises clínicas. Eu trago aqui então um contexto da realidade hoje no laboratório, que ao mesmo tempo que as tecnologias que os equipamentos possuem estão aumentando cada vez mais, por outro lado, o ensino das universidades e das escolas não vem muitas vezes acompanhando esses avanços tecnológicos dos equipamentos. Isso reflete na formação de profissionais que nem sempre estão preparados para atuar na área da hematologia e com, obviamente, um prejuízo muito grande com relação ao diagnóstico, à perda de poder diagnóstico de algumas patologias dentro do laboratório de análises clínicas. Então, dentro disso, nós temos um contexto bem interessante. Equipamentos como o analisador Advia 2120, que possui na sua configuração mais de 50 parâmetros hematológicos, um sistema de análise digital de células como os modelos CellaVision, que mostram, então, um aprofundamento da análise celular na área da hematologia, enquanto que alguns laboratórios ainda encaram os analisadores hematológicos como meros contadores de partículas, tendo protocolos de ação muitas vezes desatualizados ou os mesmos protocolos que não são compatíveis com esses novos parâmetros que a hematologia traz. Isso muitas vezes reflete num laudo desatualizado, sem essas informações novas que os equipamentos trazem e que com certeza trazem prejuízo ou diminuem as informações diagnósticas dadas por esses equipamentos. Então, como objetivos da minha palestra, eu tentei estratificar alguns temas para que nós pudéssemos discutir nesse breve tempo. Então, eu procurei colocar 6 perguntas a vocês que estão me assistindo, procurando respondê-las ao final de cada momento da palestra, para que nós possamos, então, interagir ou conhecer mais o setor da hematologia. Então, a primeira problemática que eu acho que deve ser abordada nos laboratórios é se o profissional conhece ou não as metodologias utilizadas nos equipamentos automatizados. Muitas vezes, em cursos e palestras que nós ministramos, a gente vê um total desconhecimento desse assunto, ou seja, o profissional tem o equipamento, mas não sabe como que ele funciona. A segunda problemática que eu quero abordar seria, então, com relação aos gráficos ou histogramas ou citogramas que são liberados nesses equipamentos e que muitas vezes não são utilizados pelos profissionais para uma interpretação mais completa do hemograma. A terceira problemática é com relação a um parâmetro muito utilizado dentro da rotina, que é o RDW, né? É um parâmetro que já existe na maioria dos laudos dos laboratórios na rotina, porém nem sempre ele é interpretado de maneira correta
como esperado. A quarta problemática seria com relação à utilização dos alarmes que esses equipamentos liberam, são chamados de flags. Então, como que esses flags podem nos ajudar no diagnóstico ou na identificação de algumas alterações hematológicas na amostra do paciente. E por último, o conhecimento dos profissionais a respeito de novos parâmetros relacionados à análise de plaqueta e a parâmetros relacionados à análise dos reticulócitos. Então, como objetivos da minha aula, da minha palestra, seria, então, conhecer as tecnologias que os equipamentos possuem na hematologia laboratorial, interpretar e reconhecer a importância dos histogramas e citogramas, ou seja, os gráficos que são liberados nos equipamentos, analisar de forma crítica o uso dos flags, então passar de uma forma rápida como que os flags podem ser utilizados numa rotina do setor da hematologia e, por fim, listar alguns dos novos parâmetros hematológicos, como eu comentei, principalmente relacionados a plaquetas e aos reticulócitos. Então, respondendo ao primeiro questionamento, quais as metodologias utilizadas, de uma forma bem rápida e direta, as duas metodologias mais utilizadas na rotina, nos equipamentos automatizados, seria a impedância elétrica, que pode ser considerada como a origem da automação, e a tecnologia de dispersão a laser, que poderia ser considerada como a evolução da automação. Diante disso, eu abordo agora a impedância elétrica. A impedância elétrica ela teve origem em dois irmãos, são chamados dos irmãos Coulters, que na década de 50 produziram os primeiros equipamentos automatizados que melhoraram a precisão e a reprodutibilidade das contagens no setor da hematologia. A técnica da impedância elétrica, ela se baseia, então, na característica das células hematológicas por serem más condutoras de eletricidade, e quando elas estão sujeitas, então, a um campo elétrico, as interrupções dessas correntes elétricas podem, então, e são usadas para a contagem e para a determinação do tamanho celular. Então, de uma forma que revolucionou o setor da hematologia na época, a impedância elétrica proporcionou pela primeira vez no setor da hematologia contagens mais precisas e reprodutíveis, classificando os volumes das células, que antes era algo muito difícil de ser feito, e além disso, a possibilidade que esses equipamentos trouxeram da geração de histogramas. E esses histogramas, os gráficos, eles têm a capacidade de nos fornecer informações a respeito de toda a análise da população celular. Com isso, então, pulsos elétricos altos equivalem, então, a células grandes. Pulsos elétricos pequenos correspondem a células pequenas. Dessa forma, os equipamentos contam milhares de células. A somatória desses pulsos elétricos se acumulam, fazendo com que sejam gerados os histogramas celulares. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a análise da série vermelha do hemograma, mostrando uma população normocítica, microcítica e macrocítica, ou seja, a somatória de todos os pulsos elétricos plotados dentro de um gráfico, mostrando, então, o tamanho de toda a população. Vou comentar um pouquinho mais adiante, mas daqui, nessa região, começa, então, a surgir a possibilidade de nós analisarmos a variação do tamanho da população eritrocitária que fornece o valor do RDW. Com relação aos leucócitos, os equipamentos por impedância, eles têm a capacidade de classificar as células em pequenas, de tamanho intermediário e de tamanho grande. Correlaciona-se células de tamanho pequena com os linfócitos, as células de tamanho médio com os monócitos, eosinófilos, basófilos e até blastos, e as células grandes com os neutrófilos. E, novamente, são gerados histogramas celulares
distribuindo então os linfócitos, as células de tamanho intermediário e as células grandes nos plots celulares. De uma forma geral, entre os equipamentos, os linfócitos se posicionam entre os 35 a 90 femtolitros no plot do histograma WBC, as células de tamanho intermediário entre 90 e 160 femtolitros e a partir de 160 femtolitros os granulócitos, por exemplo, bastonetes e segmentados, que poderiam chegar até 350 femtolitros. Com esta análise semelhante é obtido os parâmetros plaquetários. VPM, o volume plaquetário médio, que pode ser correlacionado com o VCM da hemácia, o plaquetócrito e o PDW, que também se correlacionaria então ao RDW das plaquetas, com o surgimento de mais um histograma, de mais um gráfico de análise de celular. Em geral, as plaquetas elas possuem uma variação normal de tamanho na distribuição do gráfico entre 2 a 20 femtolitros. Então, o que o aparelho considera como plaqueta fica dentro desse plot celular. Aqui um exemplo, então, de um mapa de um equipamento totalmente por impedância, também chamado de equipamento 3 partes. Nesse caso aqui, só para exemplificar, os 34,9% equivalem a essa região do gráfico, ou seja, a região de células pequenas, os 8% de células intermediárias a essa região do gráfico e os 57% a essa região do gráfico, que equivale a células grandes, teoricamente granulócitos como bastonetes e segmentados. O valor do VCM de 84 equivale ao pico do gráfico RBC, ou seja, ao local onde existe o maior número de células com aquele tamanho. O valor de 13,9 do RDW equivale, então, à variação na frequência dos tamanhos dos eritrócitos. Com relação, então, ao plaquetograma, a análise das plaquetas, além da contagem, que nesse caso obteve o valor de 334 mil, os valores de tamanho plaquetário, VPM, plaquetócrito e também do PDW, a variação, que são obtidos então no plot celular por distribuição e pela variação dos tamanhos das plaquetas. Então, dessa forma, e com os resultados apresentados, essa é uma forma de se analisar tanto os dados numéricos do hemograma, quanto também a distribuição de todas essas células diante desses 3 gráficos ou histogramas. A segunda tecnologia, considerada como uma evolução na automação, seria a dispersão a laser. A dispersão a laser, ela se baseia-se na incidência de um laser sobre a célula e na detecção da dispersão de luz que esse laser faz em cima dessa célula. Então, de acordo com os ângulos que são colocados através do aparelho, eu tenho a análise, por exemplo, da complexidade interna da célula, por exemplo, presença de grânulos ou não, e através de outros ângulos, a determinação do tamanho celular. Então, em resumo, a evolução seria porque, com a impedância, as características internas das células praticamente são impossíveis de serem analisadas, o que começou a ser possível com os equipamentos por dispersão a laser. Em geral, os equipamentos analisam milhares de células de maneira única, de maneira individualizada, e quanto maior o número de espelhos ou detectores em diversos ângulos diferentes, aumentam a capacidade do equipamento em distinguir características da célula e, obviamente, acertar a identificação daquele grupo celular. O que eu gostaria de frisar é que os aparelhos por dispersão a laser, eles possuem variações nas tecnologias usadas pelos fabricantes. Por exemplo, a dispersão a laser sem fluorescência é uma característica da linha da Beckman Coulter, os antigos que tiveram uma grande aceitação no mercado em décadas passadas, como o Coulter STKS. Com relação à linha Sysmex, é uma linha que utiliza a dispersão de luz com fluorescência, que nós também vamos abordar um pouco mais adiante. E a linha Seldin, da Abbott,
utiliza então múltiplos ângulos de análise, com a tecnologia chamada de MAPPS, que também possui uma característica diferenciada para análise celular. Isto influencia no tipo de análise e nos tipos de gráficos liberados por esses equipamentos. A tecnologia da Beckman Coulter, ela alia a impedância de baixa frequência, a impedância de alta frequência e a dispersão de luz de maneira conjunta para que eu possa analisar um grupo celular. Já a linha Sysmex, ela possui a fluorescência lateral, que me dá informações a respeito do DNA e RNA celular, as dispersões de luz lateral e frontal, que me dão características e me fornecem características da estrutura interna da célula e também de tamanho celular. Já na linha Seudin, da Abbott, essa análise de múltiplos ângulos me fornece, então, informações diferenciadas com relação aos outros tipos de equipamento. Para nós do laboratório, o que é importante para os profissionais é que os gráficos liberados, os citogramas liberados, podem apresentar diferenças entre si quando eu comparo equipamentos, os equipamentos. Então, é importante o profissional estar muito atento às informações vindas do fornecedor, do fabricante, para que ele possa se habituar à análise dos grupos e dos plots celulares, onde ele pode usar então essas informações para o diagnóstico de algumas situações clínicas. O exemplo que eu trago é o equipamento modelo XZ5000 da Sysmex, um equipamento moderno, com grande capacidade de trabalho e que possui, como comentei ali, uma característica da linha Sysmex, né? As células sendo diferenciadas através de 3 sinais ópticos obtidos por fluorescência, dispersão lateral e dispersão frontal da célula. Esse equipamento, então, ele, através da dispersão frontal, ela me traz as informações a respeito de tamanho celular. Essa dispersão, então, é convertida em pulsos de voltagem e esses pulsos de voltagem são proporcionais ao tamanho de cada célula. E aqui o exemplo de um plot de uma dispersão de luz de uma célula pequena, de uma célula de tamanho intermediário e de uma célula grande. A dispersão de luz lateral, então, ela me dá informações a respeito da complexidade interna da célula, por exemplo, granularidade da célula. Isso, então, também gera, pulsos de voltagem que são proporcionais a essas estruturas internas celulares. Dessa forma, eu consigo distinguir de uma forma razoável um linfócito, por exemplo, de um neutrófilo. Olhando agora a terceira linha de estudo de análise celular, eu tenho a citometria de fluxo fluorescente, que nesse equipamento usa como corante a polimetina. E essa polimetina, ela tem a capacidade, a especificidade de se ligar ao RNA das organelas citoplasmáticas e ao DNA nuclear. E esse slide mostra como o equipamento enxerga, como que ele analisa e vê um neutrófilo, um eosinófilo, um basófilo, um monócito e um linfócito. Plotando então essas informações, quando o raio laser incide sobre essa célula corada com essa fluorocromo, com esse corante, ela vai incidir, ela vai liberar então essa fluorescência que vai se transformar novamente em pulsos elétricos que são proporcionais ao brilho da célula e que vão poder então diferenciar os grupos celulares de acordo com essas diferenças de fluorescência. De uma forma geral, esse equipamento analisa o tamanho, a complexidade interna, o DNA e o RNA celular em torno de mais de 30.000 células em um período pequeno de tempo, liberando então os citogramas ou diagramas de dispersão celular que plotam, por exemplo, aqui os linfócitos, os monócitos, os neutrófilos e os eosinófilos. Esses equipamentos, por uma característica dos basófilos, precisam de um canal específico para análise dos basófilos para que sejam considerados equipamentos de 5 partes.
A problemática 1, então, que eu trouxe para ser discutida nesse momento, eu espero que tenha sido solucionado. Então, se a pergunta for realizada, se você conhece as tecnologias, as metodologias utilizadas nos equipamentos automatizados, a resposta é impedância elétrica e dispersão a laser, e eu espero que tenha te ajudado a você conhecer essas tecnologias. Seguindo, então, os histogramas e citogramas e a importância de saber utilizá-los. Esse é um exemplo prático de um hemograma normal, com hemoglobina normal, VCM, CHCM e RDW normal para homens e mulheres, com o pico do gráfico correspondendo, então, ao VCM de 87 e a base a dispersão dos tamanhos sendo correlacionados ao RDW. Nesse caso sequente, você tem uma hemoglobina que, se for para homem, já é discretamente considerada discretamente baixa, porém um VCM de 124, bem acima dos valores de normalidade. Com isso, você tem um deslocamento, então, da curva do histograma RBC para a minha direita. E, por último, um terceiro caso de uma anemia microcítica hipocrômica heterogênea, né, mostrando aqui um deslocamento do gráfico para a esquerda. Então, em resumo, eu tenho nas macrocitoses o desvio para a direita, nas microcitoses o desvio para a esquerda e nas situações de normocitose um local intermediário a essa esquerda e direita das micro e macrocitoses. Bom, isso é muito simples, porém, como que o histograma pode auxiliar na análise da lâmina, ou seja, na hora que nós precisamos dar o nosso parecer diante de uma normalidade hematológica? Uma dessas formas seriam correlacionadas aos estados hemolíticos. Então, um estado hemolítico, de uma forma simplória, poderia ser resumida como a hemácia sobreviver menos que 120 dias, que é o período normal de vida dela. Com isso, na medula óssea, o tempo normal de maturação de 7 a 10 dias é encurtado, sendo liberado no sangue periférico células que são imaturas e que, com relação à série vermelha, possuem como característica o tamanho ser maior. Como nós comentamos aqui, células de tamanho maior vão ser plotadas, vão ser colocadas no gráfico RBC dos aparelhos por impedância para a direita. E eu trago, nesse caso, um exemplo bem típico de um histograma de um paciente que entrou em hemólise, com o desvio da curva para a direita, ou seja, um plot de células que começa a aparecer do lado direito do histograma, que pode indicar, então, a presença de células jovens, como no caso aqui, a presença de reticulócitos, que na lâmina vai ser vista como a policromatofilia. Uma segunda análise e importância dos histogramas seriam nos tratamentos das anemias, nas transfusões sanguíneas. E o termo que nós usamos na rotina seria a presença da dupla população eritrocitária. Então eu trago um exemplo no plot A, onde você tem uma anemia grave, microcítica, hipocrômica bem heterogênea, com o gráfico deslocando para a esquerda, e após o tratamento, uma melhora na hemoglobina, no VCM, a manutenção do nível de CHCM e um aumento do RDW. Com a análise do histograma celular, nós percebemos que a população microcítica já é menor que a população normocítica, ou seja, provavelmente, se isso for um tratamento, é um tratamento que está dando certo e que, com o passar do tempo, seria esse histograma se normalizaria a valores dentro do normal. Com relação aos histogramas de leucócito, então, nós, como comentamos, na região dos 35 a 90 femtolitros, a análise e a provável presença de linfócitos,
entre 90 a 160 femtolitros, a presença de células de tamanho intermediário, e a partir de 160 as células de tamanho grande, ou seja, aí entrariam principalmente bastonetes e segmentados. Nos aparelhos por impedância, nós temos os alarmes, os flags desses equipamentos que, apesar de não tão específicos, podem auxiliar o profissional na hora da realização de uma análise de extensão sanguínea. Então, como nós comentamos, aqui as células pequenas, intermediárias e grandes. E reparem, os senhores, essas letras ou siglas que aparecem embaixo desses plots celulares, que correspondem, então, aos alarmes de determinadas alterações que podem estar na amostra do paciente. Essa nomenclatura R0, R1, R2, R3 e R4, ela é muito variável de acordo com o fabricante. Porém, é importante que as regiões não mudam entre os equipamentos. Então, muitas vezes, os significados desses alarmes, apesar de terem siglas diferentes, podem ter o mesmo significado com relação a alguma alteração hematológica. De uma forma, então, assim, resumida, um R0 nesse tipo de equipamento, ele equivale a um aumento de células à esquerda da região dos 30 femtolitros. E os significados desse alarme seriam correlacionados a agregados plaquetários, presença de plaquetas grandes, eritroblastos, a lise completa dos eritrócitos e a presença de crioaglutininas. Um flag R1, o que seria o aumento de células à direita dos 35 femtolitros, poderia indicar, além da crioaglutinina, a linfocitose ou a linfopenia. À esquerda, então, dos 98 femtolitros, um R2 com esta especificidade, já começa a indicar a possibilidade de linfócitos atípicos, da basofilia, da presença de células jovens, como blasto, células plasmáticas e também linfocitose e linfopenia. Um R2 relacionado ao aumento de células à direita dos 98 femtolitros, as possibilidades basofilia, presença de blastos, eosinofilias e células plasmáticas. Já numa região mais das células maiores, grandes, à esquerda dos 35 femtolitros, o aumento de bastonetes, blastos, células plasmáticas, basofilia e a eosinofilia. E por último, à direita dos 35 femtolitros, a quantidade aumentada de células nessa região pode liberar um flag R3 que pode já começar a indicar a presença de granulócitos imaturos, o aumento dos granulócitos em geral ou também, ao contrário, a diminuição exacerbada no número de neutrófilos. E o flag R4 estaria correlacionado na região à esquerda, próxima dos 350 femtolitros, que estariam aí também com possibilidades de granulócitos imaturos, como os promielócitos, mielócitos e metamielócitos. O que fica claro, revisando todos esses slides, é que ele não possui uma especificidade como nos equipamentos por dispersão a laser. Um R1 pode ser linfocitose e linfopenia, como um R2. O que deve ser salientado? Que o uso desses flags, desses alarmes, é importante ser analisado pelo farmacêutico para a futura análise da extensão sanguínea. E eu trago aqui um exemplo prático de um pequeno laboratório, um laboratório de tamanho médio, que possui um equipamento da Oriba, por exemplo, o ABX Micros 60. Então, ao meu ver, esse profissional ele deve ter o prospecto, as informações do fabricante bem elucidadas na sua cabeça, para que ele possa entender o que esse equipamento pode fornecer de informações para ele. Por exemplo, o flag do Micro 60, ele tem nomenclaturas diferentes, mas que nós vamos ver que o significado pode ser muito semelhante aos já demonstrados anteriormente. Então, nas regiões de células pequenas, o L1, ele tem a mesma função, a mesma
função do R0 que eu comentei agora anteriormente. O M2, o G1, o G2 e o G3, se os senhores repararem, eles também possuem, então, locais que correspondem a tamanhos já como nós comentamos anteriormente. Então, de uma forma geral, um L1 no equipamento micro 60, ele pode indicar agregado plaquetário e presença de eritroblastos. Um M2, ele já pode indicar a presença de mielócitos, linfoblastos, linfócitos atípicos e a presença de muitos basófilos. Com relação a um G1, que seria então um número excessivo de células na zona entre 160 e 220 femtolitros. O significado desse flag seria a eosinofilia, a presença de mielócitos ou o aumento de neutrófilos. O G2, que seria o número excessivo de células na zona de 220 a 250 femtolitros, poderia indicar até alguns problemas de funcionamento do equipamento, mas no caso das alterações celulares, granulócitos menores que 250 femtolitros. E por último, um R3, que é a presença de um número excessivo de células maiores que 400 femtolitros, que é correlacionado com presenças de células grandes imaturas, e aí entraria novamente promielócitos, mielócitos e metamielócitos. De uma forma, então, prática, o exemplo de um equipamento micro 60, liberando flags na região dos leucócitos M2, M1 e G2, o profissional deve ter a noção clara do significado desses flags e quais são os cuidados que ele vai tomar quando da análise da extensão sanguínea. Gostaria de lembrar que esse é um exemplo de um equipamento de 3 partes e esses equipamentos devem ser obrigatoriamente realizados as lâminas para a liberação dos hemogramas nesses tipos de laboratórios que utilizam esses tipos de equipamentos. Seguindo, então, as problemáticas propostas, o RDW, como usá-lo? Então, o RDW é um parâmetro já que tem uma implantação nos laboratórios e nos laudos há um grande tempo, porém, nem sempre ele é utilizado de forma adequada para a interpretação dos hemogramas e possíveis indicações de exames complementares que o RDW nos auxilia de maneira considerável. As formas de obtenção do RDW, anteriormente só existia as informações dos equipamentos, o RDW, coeficiente de variação, que tem aí um valor geral entre 11% a 15%, e com o advento de alguns outros equipamentos, surgiu um outro tipo de RDW, o RDW-SD. Qual é a diferença desses dois RDWs? Seria o local de análise do histograma RBC, da onde é analisada a variação dos tamanhos eritrocitários. No caso do CV, ela pega uma região de frequência de aproximadamente 68% da distribuição da população eritrocitária, enquanto que o RDW-SD analisa um histograma no nível de frequência de 20% da distribuição dos eritrócitos analisados. De uma forma geral, os dois parâmetros têm a mesma função de analisar a heterogeneidade da população eritrocitária e devem ser usados em conjunto com o VCM. Desde a década de 80, várias classificações por diversos autores têm sido publicadas com relação à classificação das anemias com base no VCM e no RDW. De maneira geral, então, de acordo com o comportamento do VCM e do RDW, você tem a indicação de possibilidades de algumas patologias. Por exemplo, VCM abaixo com RDW normal é um indicativo de talassemias heterozigotas e, dependendo da doença de base, algumas anemias de doença crônica. VCM baixo com RDW alto é sugestivo deficiência de ferro quando já de um estágio instalado da deficiência de ferro.
além de mais raro, doença de hemoglobina H e da anemia sideroblástica. VCMs normais com RDW alto podem indicar de maneira precoce as deficiências nutricionais, como por ferro e por folato. Então, essa é uma informação precoce que pode adiantar a introdução de uma terapia de suporte a essas deficiências. O VCM alto com RDW normal, uma das possibilidades seria a aplasia de medula, e VCM alto com RDW alto é uma característica da deficiência de folato e vitamina B12 quando já bem instalada essas deficiências. A introdução, então, do RDW, ele permitiu, nos últimos anos, a introdução de fórmulas matemáticas no diagnóstico diferencial das microcitoses. É algo já há muito tempo colocado na literatura, mas que nós percebemos muito pouco usado pelos profissionais. Então, a fórmula mais completa utilizada nessas diferenciações seria a fórmula de Green e King, que analisa o VCM ao quadrado vezes o RDW, dividido pela hemoglobina vezes 100, e que possui a necessidade da adaptação de valores de referência, mas que em alguns trabalhos publicados trazem que para os equipamentos por impedância, valores superiores a 65 seriam sugestivos de deficiência de ferro, enquanto que valores abaixo de 65 sugestivos de talassemia heterozigota. Quando o equipamento utiliza a tecnologia laser para a série vermelha, os valores poderiam ser um pouco maiores, de 73, acima de 73 para deficiência de ferro e abaixo de 73 para a talassemia menor. E aqui eu trago dois casos, um indivíduo 1 com uma anemia, se for um homem, uma anemia muito discreta, e se for mulher, inclusive, um valor normal de hemoglobina, porém com um VCM baixo, um CHCM normal e um RDW elevado, porém não tão pronunciado. Fazendo então a utilizando a fórmula de Green e King, o valor encontrado para esse indivíduo é de 52,9, o que indica a talassemia heterozigota. No caso do paciente 2, uma anemia microcítica heterogênea com RDW bastante elevado, onde a fórmula de Green obteve o valor de 94,8. Neste caso, o laboratório pode, frente a dois casos de microcitose, indicar ou analisar o exame complementar que deve ser realizado nesses pacientes. No caso do indivíduo 1, uma eletroforese de hemoglobina, e no caso do paciente 2, a dosagem de ferritina. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, a utilidade do RDW no hemograma para a classificação das anemias em conjunto com o VCM e a necessidade de interpretá-lo, que espero ter conseguido passar uma noção rápida de como o RDW é importante nos nossos hemogramas. Com relação aos avisos, aos alarmes, eu já comentei de alguns alarmes nos equipamentos por impedância, e aqui eu coloco os flags ou alarmes mais correlacionados à tecnologia laser, aos equipamentos que fazem a análise dos leucócitos em 5 partes. Diante disso, então, os principais tipos celulares, onde os alarmes conseguem detectar ou tentar avisar ao profissional da possibilidade dessas células, seriam os blastos, os granulócitos imaturos, os linfócitos atípicos, algumas células progenitoras hematopoéticas, alguns equipamentos têm essa capacidade, além da presença dos eritroblastos. Anteriormente, os alarmes desses equipamentos se baseavam mais em alertas qualitativos, a possibilidade da existência desses grupos celulares. Hoje, atualmente, alguns equipamentos já conseguem fazer a análise quantitativa dessas células, né, que é um dado importante para os profissionais da área.
Esses alarmes, então, são necessários estudos para se verificar, então, a sensibilidade e a especificidade desses alarmes. Então, depende isso vai ser influenciado pelo tipo de tecnologia do analisador. E como nós comentamos, os equipamentos por dispersão a laser variam bastante com relação à sua metodologia de análise, principalmente dos leucócitos. Aqui eu trago um exemplo, então, de um equipamento da Beckman Coulter, né, onde aqui à esquerda eu teria o plot de um hemograma normal, a posição dos linfócitos, dos monócitos, dos neutrófilos e dos eosinófilos. Numa situação como essa aqui, o aparelho, então, tem um predomínio das células na região dos neutrófilos, o que pode, neste caso, liberar uma suspeita da presença de granulócitos imaturos ou no aumento dos bastonetes. No exemplo logo abaixo, eu tenho uma dificuldade do aparelho em separar os plots celulares de linfo, mono e neutrófilos. Esta dificuldade ou esse excesso de células nessa região pode, nesse equipamento, fazer com que ele libere uma suspeita ou um alarme ou um flag de linfócitos atípicos. Mediante, então, esta análise que o profissional tem que fazer do histograma e o tipo de flag ou de alarme que ele libera, o profissional tem que tomar, então, as medidas necessárias e corretas para a confirmação da presença desses grupos celulares na extensão sanguínea. O exemplo aqui na linha Sysmex, também os plots de células maduras, normais, linfo, mono, neutrófilos e eosinófilos, e a presença de células na região sobre os monócitos podem indicar a presença de linfos atípicos. Nesta região, a possibilidade de blastos e linfócitos anormais, e numa área acima da plotagem dos neutrófilos, a possibilidade dos granulócitos imaturos, promielócitos, mielócitos e metamielócitos. Então, no caso aqui, eu tenho aqui os linfos, os monos, os neutrófilos e os eosinófilos. Com esta região, tendo células onde não era para existir grupos celulares nessa região, a possibilidade é da presença de linfócitos atípicos. Provavelmente o teu equipamento ou equipamento vai liberar um flag correlacionado à presença de linfócitos atípicos. Esse é um segundo exemplo, que também indica a possibilidade de linfócitos atípicos, além da presença, na possibilidade de granulócitos imaturos. Então, uma lâmina positiva, que possui, então, alarmes ou flags para determinados grupos celulares, devem ser confirmadas através da revisão de lâmina, além de que nós devemos conhecer as distribuições celulares nos seus citogramas de dispersão, que vão me ajudar a tomar os cuidados necessários para a identificação desses grupos celulares que o equipamento, por muitas vezes, tem dificuldade de identificar. Eu trago esse slide aqui porque eu acho ele bem interessante e importante, porque o profissional deve conhecer a tecnologia, ele deve se familiarizar com os tipos de gráficos, histogramas e citogramas que ele possui nesses equipamentos e, inclusive, ele tomar uma decisão crítica, assertiva com relação à possível troca do seu equipamento. De uma forma assim até cômica, eu trago um exemplo que aconteceu numa aula minha, num curso de especialização, onde um dos alunos comentou a troca que ele tinha realizado no seu laboratório. Ele tinha um equipamento 3 partes por impedância, com pouco tempo de uso, e um vendedor o convenceu a comprar outro equipamento mais novo, né, um equipamento novo, mas com a mesma tecnologia impedância de 3 partes. Então, quando ele comentou as condições financeiras que foi realizado a troca, ele verificou que ele perdeu dinheiro, fez um investimento que não trouxe melhoria na qualidade ou algum parâmetro novo no seu hemograma, e ainda ele teve que dispensar aí um valor financeiro relativamente grande,
que ele poderia, de repente, investir numa outra área do laboratório. Então, dentro disso, eu trago aqui como objetivo que realmente depende do analisador, depende da tua rotina, depende de você procurar estudar como o equipamento funciona e tentar se ater, então, às características, às novidades e algumas vantagens que esses equipamentos podem trazer ou não. E aí você ter uma tomada de decisão mais correta num momento de troca de equipamento. Chegando então a essa problemática, se os analisadores liberam alarmes que servem de aviso para determinadas situações, se você conhece o significado desses flags ou alarmes, eu espero que tanto nos equipamentos por impedância quanto nos equipamentos por tecnologia laser, você tenha tido o conhecimento do significado dos principais e, assim, dessa forma, espero que você tenha conhecido essas definições e esses significados. Com relação, então, à última problemática colocada, com relação aos novos parâmetros relacionados a plaquetas e também à contagem de reticulócitos. Então, existem nos equipamentos mais atuais, mais modernos, novos parâmetros hematológicos que estão sendo usados com relativo sucesso em algumas condições clínicas. Seriam, então, eu destaco aqui os parâmetros reticulocitários e os plaquetários. Com relação à análise do reticulócito, o reticulócito, historicamente, é uma análise que os laboratórios não gostam de fazer pela dificuldade de se fazer uma análise de reticulócito de maneira manual. E com o advento dos equipamentos a laser, e principalmente com os corantes ou fluorocromos que são utilizados nesses equipamentos, a diferenciação na dispersão de laser de um eritrócito com relação a um reticulócito permitiu contagens muito mais precisas, confiáveis, reprodutivas com relação ao reticulócito, além de que liberam nesses equipamentos parâmetros novos correlacionados a, por exemplo, a maturação do reticulócito. O exame, então, que nós poderíamos chamar de reticulocitograma automatizado, ele possui vários novos parâmetros, além dos tradicionais de contagem. Os equipamentos continuam a fazer as contagens percentuais sem e com correção, mas agora já começam a ser liberados parâmetros relacionados à maturação desses reticulócitos. O reticulócito L, M e H, ele se corresponde à quantidade de RNA, de granulação que existe nesse reticulócito. De uma forma geral, num indivíduo normal, o predomínio dos reticulócitos são de baixa granulação ou de baixa fluorescência. Com cerca de 90% das células de um indivíduo normal, dos reticulócitos de um indivíduo normal, são de baixa granulação. Os de média possuem, como o próprio nome diz, uma granulação ou uma fluorescência intermediária, e os de alta granulação seriam os reticulócitos mais imaturos, ou seja, que possuem uma alta fluorescência quanto da análise de uma dispersão a laser. O IRF é um parâmetro que avalia as frações de imaturidade dos reticulócitos e é um parâmetro que tem sido muito utilizado para a análise da atividade da medula óssea de uma forma mais completa até do que a própria contagem dos reticulócitos. Aqui ao lado nós temos dois gráficos liberados pelos equipamentos Sysmex, da linha Sysmex e da linha Sysmex, os modelos Advia, que separam então os reticulócitos em populações de baixa, média e alta granulação, sendo que a somatória das frações de média e de alta fluorescência corresponde ao IRF. No aparelho da CIS, muito similar também, você teria 3 populações de baixa, média e alta granulação e o IRF dele também pela somatória das populações mais imaturas. Para o entendimento desses dados, eu trago um exemplo verdadeiro de um paciente
que está com uma anemia carencial e que ele acaba sofrendo o tratamento, ele acaba tendo uma intervenção medicamentosa. Então, os valores de normalidade dos reticulócitos automatizados variam, chegando a 2, a 1,5%, 2%, ou seja, nesse momento a contagem de reticulócitos não se encontra aumentada, e as frações reticulocitárias baixa, média e alta encontram-se discretamente alteradas com predomínio da fração de baixa granulação. Quando do tratamento, 5 dias após o tratamento, há uma elevação, ocorre uma elevação grande na contagem total dos reticulócitos, porém eu chamo a atenção dos senhores para a explosão que existe na liberação dos reticulócitos imaturos. Ele aumentou cerca de 10 vezes esta presença dessas células imaturas. Então, num contexto geral, o que nós percebemos é que as frações elas podem nos fornecer informações clínicas mais precoces ainda do que a própria contagem do reticulócito, o que em alguns casos se torna um ganho de tempo muito importante na clínica do paciente. Chamo novamente a atenção que no 6º dia pós-tratamento, a contagem de reticulócito realmente chega a valores bem extremos. Porém, a elevação das frações já é muito menor, provando que o ápice do tratamento, o ápice da entrada do substrato que estava faltando já ocorreu no 5º dia. Então, essas frações reticulocitárias ainda necessitam de mais estudos para a sua utilização na rotina laboratorial, porém as perspectivas são muito interessantes com relação, inclusive, à substituição do hemograma pelo reticulocitograma numa avaliação de um paciente em tratamento, por exemplo, ou após um transplante de medula óssea ou alguns tipos de quimioterapia. Os equipamentos Siemens, o modelo Advia 2120, ele traz, além desses parâmetros já mencionados para os reticulócitos, ele traz parâmetros reticulocitários envolvidos com relação a volume, ao tamanho reticulocitário, ao conteúdo de hemoglobina do reticulócito, a concentração, ao CHCM do reticulócito, ao RDW, a variação da CHCM e a variação do HCM do reticulócito. E eu chamo a atenção para a utilidade do CHR em algumas situações clínicas. Então, de maneira geral, o CHR ele correlaciona-se ao conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos e tem sido utilizado para detectar os estágios precoces da deficiência de ferro, no monitoramento da terapia com eritropoetina e no monitoramento de terapias com ferro. Então, o reticulócito, como uma célula que recentemente esteve na medula óssea, a análise da taxa de hemoglobinização dela é muito importante no acompanhamento de alguns tipos de tratamentos e terapias que os pacientes podem estar sendo submetidos. Novamente, eu tento trazer essa informação de maneira prática, com relação aqui a um tratamento da deficiência de ferro, num dia 0, no 4º dia após o tratamento e no 13º dia após o início do tratamento. Então, no dia 0, o paciente apresenta uma microcitose, um HCM bem diminuído e um CHR, que varia na sua normalidade, em geral, de 23 a 34 picogramas, bem baixo. Isso pode ser interpretado como uma taxa de hemoglobinização baixa desse reticulócito. A partir do momento que esse paciente recebe o tratamento, no 4º dia, a análise de hemograma reticulócito apresenta o seguinte comportamento: o VCM com uma discreta elevação, o HCM praticamente não muda o seu perfil de interpretação, porém o CHR já voltou ao seu valor de referência.
Então, isso me traz uma informação de que o tratamento está dando certo, é uma questão de tempo para que a população eritrocitária volte ao normal, e uma informação que o hemograma muitas vezes não consegue me dar neste curto período de tempo. Se nós analisarmos no 13º dia após o tratamento, o CHR mantém-se no mesmo nível do início do tratamento, por exemplo, nesse caso, no dia 4. Então, a informação que é dada pelo reticulócito é uma resposta rápida e que se mantém ao longo do tratamento. Então, sem dúvida, uma das vantagens, tanto das frações quanto do CHR, seria essas informações precoces com relação à atividade da medula óssea em relação ao próprio hemograma, que muitas vezes é o exame de escolha da maioria dos clínicos. Fechando então os parâmetros plaquetários e o uso clínico de alguns parâmetros plaquetários, eu chamo a atenção para alguns parâmetros que a maioria dos equipamentos por impedância fornece e que muitas vezes são negligenciados pelo laboratório e até pelos clínicos, como o VPM, o volume plaquetário médio, o PCT e o PDW. Então, se correlaciona o aumento do VPM com plaquetas mais reativas, mais agregáveis, metabolicamente mais ativas e que, em resumo, possuem um maior poder trombótico. De uma forma, então, resumida, o VPM alto tem sido utilizado, tem sido estudado como um fator a ser analisado no risco dos pacientes desenvolverem doenças trombóticas como o infarto agudo do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais. Por que disso? Então, aqui um exemplo muito claro da mudança de tamanho de uma plaqueta no seu estado de repouso e o seu tamanho quando ela está ativada, ou seja, quando ela está querendo liberar os seus conteúdos internos para fazer o processo da coagulação. Isso nós podemos verificar claramente aqui nesses dois exemplos. Um paciente num laboratório que possui equipamento por impedância, um PDW normal, um VPM normal e uma distribuição das plaquetas dentro da normalidade. Na linha B, no plot B, você tem um PDW aumentado, ou seja, a anisocitose plaquetária e com um predomínio aí, com a presença de plaquetas grandes, sendo demonstrado pelo aumento do VPM. A mesma coisa acontecendo no paciente C. Então, a anisocitose plaquetária, as custas então de plaquetas com tendência a terem tamanhos aumentados, junto de outros parâmetros, podem ser correlacionados ou podem ajudar no prognóstico de algumas doenças correlacionadas à trombose. A linha Sysmex, ela possui um parâmetro também obtido na análise por impedância, chamado de PLCR, que é um parâmetro correlacionado que significa, que tem como objetivo a detecção de macroplaquetas, de plaquetas gigantes e de agregados plaquetários. O PLCR, ele avalia a quantidade de plaquetas com volume superior a 12 femtolitros no histograma obtido por impedância nesses equipamentos. Então, o VPM, o PLCR, os dois estão sendo estudados e tentado correlacionar com o poder trombótico que essas plaquetas podem ter no risco de algumas patologias para esses pacientes. As plaquetas reticuladas, então, seriam a informação talvez mais precoce que alguns equipamentos estão trazendo nos últimos modelos com relação então a uma análise de uma plaqueta jovem que possui o RNA dos megacariócitos, que é chamada de plaqueta reticulada, devido à analogia que ela possui com relação aos reticulócitos. Os reticulócitos são eritrócitos com restos de RNA. A plaqueta reticulada é uma plaqueta com restos de RNA, que possuem
características de tamanho e de densidade diferente de uma plaqueta normal ou madura, e que pode servir nesses equipamentos como um marcador da produção plaquetária da trombopoiese. Aqui um exemplo de uma eletromicrografia de uma plaqueta normal e de plaquetas reticuladas, mostrando o aumento de tamanho e provavelmente a presença do RNA dos megacariócitos. Esse parâmetro de plaqueta reticulada é obtida quando da análise junta nesses equipamentos dos reticulócitos automatizados. Então, obviamente, tem um citograma para se analisar esse tipo de diferenciação das plaquetas reticuladas e, de acordo com a quantidade, é liberado por esse equipamento um índice muito semelhante no seu uso ao IRF dos reticulócitos, que é o IPF, que é as frações de plaquetas imaturas. Então, o uso clínico do IPF seria como um marcador de maturação da plaqueta, determina de maneira razoável a taxa de produção das plaquetas, avaliando a medula óssea, sendo utilizado como um marcador precoce da atividade medular, mais ou menos analogicamente como a contagem dos reticulócitos. Aonde que o IPF tem sido estudado e tem sido utilizado, então, para a rotina laboratorial? No diagnóstico, principalmente no diagnóstico diferencial das trombocitopenias. Então, quando de uma trombocitopenia, um IPF alto pode indicar uma situação da destruição aumentada dessas plaquetas. Uma trombocitopenia com IPF baixo pode indicar uma aplasia de medula ou um paciente que está em quimioterapia. Aqui um exemplo prático de uma contagem de plaqueta baixa com um IPF alto, ou seja, com a presença dessas plaquetas jovens, que neste contexto, então, pode estar ajudando no diagnóstico de uma patologia relacionada ao aumento de consumo da plaqueta. Dessa forma, eu chego à última problemática colocada nessa palestra, que seria um conhecimento, a listagem de novos parâmetros relacionados à contagem de plaquetas, como a plaqueta reticulada, o VPM, o PDW e o PCT, e os parâmetros correlacionados ao reticulócito, que podem ser resumidos através do reticulocitograma. Aqui nós temos um exemplo, então, prático de um paciente com uma anemia que tende a ser macrocítica e heterogênea por um aumento do RDW-CV. Se nós analisarmos aqui um desvio na curva do histograma de impedância para a direita, a possibilidade seria de essa anemia ser uma anemia de origem hemolítica, visto que esse desvio indica ou pode indicar a presença dos reticulócitos, que são células maiores, indicando ao profissional que tome cuidado na análise da extensão sanguínea com a presença da policromatofilia. A contagem baixa de leucócitos e o plot de 79% de neutrófilo estaria correlacionado a essa região do gráfico, 9 de linfo a essa região do gráfico, 6,9 de mono a essa região do gráfico, 3,9 a essa região do gráfico e aos basófilos a essa região do gráfico. Neste caso, os plots de células bem separadas e a não liberação de nenhum flag para a série branca. Quando eu analiso a plaqueta, uma plaqueta baixa, com um tamanho dentro do normal, porém então, confirmando então, uma plaqueta com contagem baixa, uma trombocitopenia, um reticulócito de 6,4, um reticulócito aumentado, que corrobora com a informação do deslocamento do histograma RBC, e nesse citograma, a dispersão e a diferenciação das populações reticulocitárias de baixa, média e alta granulação,
que podem ser vistas pelo LFR, pelo MFR e pelo HFR, de 82%, 12% e 5%. Além de o gráfico de plaquetas ópticas, que nessa região me dá a informação do IPF e também, voltando aos reticulócitos, do IRF. Então, se os senhores notarem, dessa forma, sem eu ainda ir para a minha lâmina, sem eu ainda sentar na frente do meu microscópio, eu já posso prever algumas situações utilizando esses parâmetros e avaliando o quadro hematológico que esse paciente possa vir a ter. Então, finalizando, o profissional não deve, e o farmacêutico no setor da hematologia não deve e nunca se aprimorar na análise morfológica, no estudo dos nuances, ser um expert na análise morfológica. Ter bem definido as boas práticas de análise de lâmina, que muitas vezes nós nos esquecemos que a análise da extensão sanguínea deve ser padronizada, devem ter boas práticas dentro do laboratório, principalmente em equipes de farmacêuticos que leem lâminas no setor de hematologia. Diante desse contexto, nós poderíamos melhorar muito essa atividade se nós alinharmos todas as informações tecnológicas que esses equipamentos nos trazem. Então, trago aqui que quando nós conseguimos quando a gente consegue se familiarizar com os parâmetros e com as tecnologias que nós utilizamos e colocamos em ação as nossas boas práticas e a nossa experiência no setor de hematologia, os diagnósticos começam a aparecer e o laboratório ganha em expertise e ganha na confiabilidade dos nossos resultados perante os pacientes e perante o corpo clínico que dispõe e que coloca os seus exames ao nosso cargo. Dessa forma, eu acredito que nós poderíamos fazer uma hematologia laboratorial responsável e confiável. Então, de uma forma geral, eu agradeço a paciência de quem me assistiu até agora. Então, eu coloco aqui o lançamento do nosso livro, Hematologia Laboratorial, Teoria e Procedimentos, né? É um livro que nós lançamos agora em agosto de 2015. E nesse livro nós nos unimos em 6 professores, o professor Paulo Henrique da Silva, o professor Emerson Alves Bertassoni, o professor Samuel Comar, eu, o professor Júlio Merlin e o professor Sérvio Túlio Sting. Esse grupo de professores se reuniu com esse interesse de colocar numa obra, então, situações de quem trabalhou em laboratório, como todos nós trabalhamos, e tentar colocar essas informações para profissionais que estão na bancada do laboratório. Então, tudo isso que eu comentei de maneira muito rápida e muito resumida, nós procuramos abordar de forma bem detalhada nessa obra. Então, é uma leitura que eu sou suspeito em colocar ela à prova, mas eu indico a leitura desse livro e espero que tenha colocado nesses 40, 50 minutos esse desejo pela atualização que nós no laboratório devemos de ter com relação à automação em hematologia. Eu agradeço a atenção e obrigado.